Que aí, alquimista? Beleza, mano, cara, eu vi aquele seu vídeo lá de Roraima e, pô, me deu um treco aqui. Faz 6 anos que isso aconteceu comigo e eu nunca contei direito pra ninguém, sabe? Mas agora acho que tá na hora de botar pra fora. Nem que seja só pra tirar isso do peito. Olha, eu sou caminhoneiro desde 2003. 15 anos rodando esse Brasil todo, já vi cada coisa na estrada que tu nem imagina. Mas o que rolou comigo naquela noite de março de 2018, no trecho entre Itaituba e Marabá, cara, aquilo me fez entregar as chaves do caminhão pro patrão e nunca mais voltar. Hoje eu trabalho num depósito aqui em Belém. Ganho menos, durmo pior, mas pelo menos eu durmo. Então a parada foi o seguinte: eu tava com uma carga pesada de soja, atrasado pra caramba porque tinha furado 2 pneus no dia anterior. Tu conhece a pressão, né? Atraso é prejuízo, e prejuízo o patrão não perdoa. Então eu decidi meter o pé e rodar a madrugada toda. Era quaresma, aquela época que o pessoal da estrada evita rodar de noite por causa das histórias, mas eu, sei lá, nunca acreditei muito nessas coisas. Tava caindo uma chuva fininha, daquelas que é pior que tempestade porque deixa o asfalto que nem espelho e a visibilidade fica uma merda. O limpador tá ali hipnotizando a gente. Eu tava há umas 5 horas direto no volante, mascando chiclete pra não cochilar, ouvindo um podcast qualquer no celular para manter a cabeça ocupada. Lá pelas 3 da manhã, eu lembro certinho porque olhei pro relógio do painel segundos antes. Os faróis do Scania pegaram um vulto na beira da pista, assim, do nada. Num trecho que não tinha nada, alquimista. Nem posto, nem casa, nem placa. Só mato dos 2 lados e aquele asfalto molhado refletindo a luz. No primeiro momento eu achei que era um andarilho. Sabe aquele povo que fica pedindo carona na estrada? Então, eu pensei que era isso. Mas tinha uma coisa estranha. A pessoa era muito alta. Tipo, muito alta mesmo. E estava toda curvada, meio torta. Vestindo o que parecia ser um casacão de couro velho. Todo rasgado e encharcado. Eu fiz o que qualquer um faria. Comecei a tirar o pé do acelerador, reduzindo devagar. Não ia parar, óbvio. Mas ia passar mais devagar para ver se o cara estava precisando de ajuda ou se era algum acidente. A gente tem que ter humanidade, né? Aí eu cheguei a uns 20 metros, alquimista. E cara, foi quando meu corpo inteiro travou. Eu literalmente senti meu sangue gelar. Tu sabe quando dizem isso? Pois é real. É uma sensação física, como se tivesse gelo subindo pela tua espinha. Aquilo ali não era gente. A criatura, e eu juro que não sei que coisa é aquela, se virou de lado quando o farol bateu nela. E o perfil, mano, o perfil era de um cachorro. Mas não um cachorro normal. O focinho era projetado para frente, longo, cheio de dentes que eu vi brilhando. Mas o corpo era de gente. Tinha ombros largos, braços compridos e ela tava em pé. Em pé, cara. E os olhos, cara, os olhos. Quando o farol bateu de cheio naquilo, os olhos acenderam num amarelo doente, tipo aquelas lâmpadas antigas de mercúrio. Não era reflexo de luz de bicho comum, não. Era uma luz que vinha de dentro, entende? Como se tivesse fogo por trás. Eu não pensei. Meu pé afundou no acelerador com tudo que eu tinha. O motor do Scania berrou, as marchas subiram e eu só queria a distância daquilo. Meu coração estava batendo tão forte que doía no peito. Mas aí que veio o pior, mano. Eu olhei para o retrovisor. Aquele grande do lado esquerdo, e a coisa tinha começado a correr. Só que ela não corria como um cachorro, de 4. Ela corria ereta, com os braços balançando do lado do corpo, tipo uma pessoa correndo numa maratona. Só que na velocidade do caminhão. Eu tava a 80 por hora, alquimista. 80. E aquela desgraça mantinha o ritmo. Eu conseguia ouvir as garras batendo no asfalto. Era um som seco, ritmado, desesperador. Tá, 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 tá. Como se fosse uma marcha militar vindo lá de trás. E pior, tava ficando mais alto. A coisa tava ganhando. Foi quando o cheiro entrou. Cara, tu já sentiu o cheiro de bicho morto? Aquele cheiro de carniça podre, de carne estragada no sol? Então, era isso, mas multiplicado por 1000. Entrou pela ventilação da cabine e tomou conta de tudo. Eu comecei a tossir, a engasgar, os olhos ardendo. Eu tampei o nariz com uma mão, enquanto segurava o volante com a outra. Eu comecei a rezar. Eu que não rezava desde criança,
Comecei a rezar tudo o que eu lembrava. Pai Nosso, Ave Maria, até a oração de proteção que minha avó ensinava eu recitei. Eu joguei o caminhão para o meio da pista, tentando fechar a passagem dela, zigue-zagueando qualquer coisa para afastar aquilo. E a criatura, mano, eu vi. Com meus próprios olhos. Ela deu um salto de uns 4 metros de altura. As pernas traseiras dobraram, o corpo arqueou no ar, e ela veio para cima do caminhão como se fosse uma coisa leve. O baque foi tão forte que o volante quase arrancou da minha mão. Eu senti o caminhão inteiro balançar. A coisa tinha caído em cima do baú. E aí começou o arranhão. Alquimista. Era um som de faca raspando em lata. Alto, agudo, metálico. Ela estava arranhando o teto com força, e eu conseguia sentir as vibrações chegando até a cabine através da carroceria. Eu imaginei aquelas garras atravessando o metal, entrando no compartimento de carga, vindo atrás de mim. Eu não parei. Eu não podia parar. Eu pisei fundo e rodei mais 40 quilômetros cronometrados, alquimista, sem olhar para o retrovisor, sem diminuir, sem respirar direito. Só eu, o volante e aquele barulho maldito de metal sendo destroçado. Quando finalmente apareceu um posto da PRF, eu entrei ali cantando pneu. Freiei bruscamente na frente da guarita, desci do caminhão com as pernas bambas e comecei a gritar para os policiais: "Tem uma coisa em cima do meu caminhão! Tem uma coisa em cima do meu caminhão!" Os caras vieram, lanterna na mão, arma na cintura, olhando para mim como se eu tivesse doido. Mas quando eles iluminaram o teto do baú, cara, o silêncio foi pesado. O teto estava destruído. Amassado, rasgado em vários pontos, com marcas fundas de garras, umas 5 ou 6 linhas paralelas, que tinham atravessado a chapa de aço de 3 milímetros, e preso nos rasgos, pelos grossos, pretos, duros que nem crina de cavalo. Um dos policiais pegou um com uma pinça e colocou num saco plástico. O outro ficou só olhando, em silêncio, balançando a cabeça. Eles disseram que ia investigar, que podia ser tentativa de assalto na estrada, essas coisas. Mas eu vi nos olhos deles, alquimista. Eles sabiam que não era assalto. Eu passei a noite lá no posto. Não consegui dormir. Fiquei sentado na cadeira de plástico tomando café, tremendo igual vara verde. De manhã liguei para o patrão e disse: "Desculpa, mas eu não dou conta mais. Pode mandar buscar o caminhão e a carga." Ele ficou puto, óbvio. Me xingou, disse que eu era frouxo, mas eu nem liguei. Entreguei as chaves para o motorista que veio me render e peguei um ônibus de volta para Belém. Eu nunca mais voltei para a Transamazônica. Nunca mais. Hoje, quando alguém me pergunta por que eu larguei a estrada, eu invento alguma desculpa. Problema de coluna, cansaço, família. Mas a verdade, alquimista, é que tem coisa nesse mundo que a gente não explica. E tem coisa que, quando a gente vê, a única opção é correr. Forte abraço, mano. E cuidado por aí. Eu nunca mais peguei o ônibus 328 depois daquela noite. Nunca mais. E olha, eu pensei muito antes de decidir contar isso aqui. Tem gente que vai achar que eu tô mentindo, que é invenção, sei lá. Mas aconteceu comigo. E eu preciso tirar isso do peito de uma vez por todas. Até hoje eu não consigo passar na frente daquela rua sem sentir um frio na barriga. Isso aconteceu no dia 13 de março de 2019. Uma quarta-feira. Eu lembro da data certinha porque era aniversário da minha irmã. E eu tinha saído mais tarde do trabalho justamente para comprar um presente para ela no shopping Iguatemi, aqui em Porto Alegre. Eu trabalhava como assistente administrativo numa empresa no bairro Floresta. Naquela época eu sempre pegava o ônibus 328 para voltar para casa, lá pro bairro Restinga. Quem conhece Porto Alegre sabe que a Restinga fica bem longe do centro. É quase 1 hora de viagem dependendo do trânsito. Naquele dia eu saí do shopping, já era umas 23h15. Sei disso porque olhei no celular e fiquei preocupado de perder o último ônibus. A linha 328 tinha o último horário saindo às 23h40 do terminal. Então, eu teria que correr um pouco. Mas consegui chegar no ponto da Avenida João Pessoa bem a tempo. Tinha só mais 2 pessoas esperando comigo. Uma senhora com sacolas de mercado e um cara de terno que estava mexendo no celular. Clima meio pesado, aquele silêncio de fim de noite, sabe? Só o barulho dos carros passando e o vento frio que Porto Alegre tem nessa época do ano. O ônibus chegou uns 5 minutos atrasado. Eu subi, passei o cartão
e fui sentar lá no fundão, que é costume meu. Gosto de ficar perto da janela, olhando a cidade passar. A senhora sentou na frente, perto do motorista. O cara de terno ficou no meio do ônibus. Até aí tudo normal. O ônibus foi seguindo pela Avenida Protásio Alves, fazendo as paradas de sempre. A senhora desceu ali perto do Hospital Moinhos de Vento. O cara de terno desceu no Bonfim. E aí fiquei só eu. Olha, se eu estava sozinho naquele ônibus. Tinha certeza absoluta. Olhei para os bancos, estava tudo vazio. Até comentei com o motorista, falei assim: nossa, ficou só eu agora, né? E ele olhou pelo retrovisor e respondeu: pois é, gurizão, fim de noite é assim mesmo. A gente continuou descendo pela avenida. Passou a Redenção, passou o Parcão, o ônibus balançando naqueles buracos que tem na pista. Eu estava com fone de ouvido, ouvindo um podcast, tentando relaxar depois do dia corrido. Foi quando a gente estava chegando perto da Avenida Ipiranga que eu senti. Sabe aquela sensação de que tem alguém te olhando? Foi exatamente isso, um arrepio que subiu pela minha nuca. Tirei o fone de ouvido e silêncio. Só o ronco do motor do ônibus. Aí eu virei para trás, só para conferir. E tinha um cara sentado lá no último banco. Meu coração disparou na hora. Eu juro que aquele ônibus estava vazio. Eu tinha olhado, o motorista tinha confirmado. Ninguém tinha subido em nenhuma parada. Eu teria visto, teria ouvido o barulho da catraca. Alguma coisa. Mas o cara estava lá. Ele era magro, muito pálido, usando uma camisa social branca meio amarelada e uma calça preta. O cabelo dele estava todo lambido pro lado, daquele jeito antigo, sabe? Tipo anos 70, 80. E ele estava parado, olhando para frente, sem piscar. Eu gelei. Fiquei sem reação uns segundos. Pensei, cara, eu só não vi ele subir, relaxa. Mas tinha algo de muito errado com aquela situação. Tentei ignorar. Coloquei o fone de volta. Mas não conseguia parar de olhar para o retrovisor do ônibus, vendo o reflexo dele lá atrás. Ele não se mexia. Tipo, nada. Não pegava celular, não coçava a cabeça, não mudava de posição. Só ficava ali, duro, olhando para frente. O ônibus foi avançando, passando pelas paradas vazias. Eu comecei a suar frio. Aquele cara não era normal, cara. Tinha alguma coisa muito errada acontecendo ali. Eu podia sentir no ar, sabe? Aquela tensão que faz teu estômago apertar. Eu tirei o fone de novo e prestei atenção. Nenhum som vindo de trás. Nenhuma respiração, nenhum movimento de roupa, nada. Era como se o cara nem tivesse ali, mas eu via ele claramente no reflexo do vidro. Pensei em descer na próxima parada. Sério, minha cabeça estava gritando: desce logo, cara, pega um Uber, anda a pé, qualquer coisa. Mas eu fiquei com vergonha, sabe? Tipo, ia parecer que eu estava surtando. E se fosse só um cara normal mesmo? Ia ficar aquela situação constrangedora. Então eu respirei fundo e decidi ficar. Pior decisão da minha vida. Quando o ônibus passou na frente do cemitério São Miguel, ali na Avenida Oscar Pereira, o cara levantou. Levantou devagar com um movimento meio estranho, sabe? Tipo artificial. Como se as juntas dele não dobrassem direito, e começou a andar pelo corredor do ônibus, na minha direção. Eu travei. Meu corpo inteiro ficou duro. Eu queria gritar pro motorista parar, queria me levantar e correr, mas eu simplesmente não conseguia me mexer. Era como se meus músculos não respondessem. Eu só ficava ali agarrado no banco, olhando aquele cara se aproximando. Os passos dele eram pesados. Cada passo fazia o piso do ônibus ranger, mas era um som abafado, sabe? Como se ele estivesse andando em câmera lenta. Meu coração estava batendo tão forte que eu ouvia ele martelando dentro do meu peito. O cara passou do meu lado. E quando ele passou, meu Deus do céu, estava gelado. Tipo aquele frio de abrir a porta de uma geladeira. Só que pior. Um frio úmido, pesado, que entrou até nos meus pulmões. Eu comecei a tremer descontrolado. E tinha um cheiro horrível de terra molhada, de mofo, de coisa velha. Tipo quando você abre um armário que ficou fechado anos. Só que misturado com alguma coisa podre, algo doce e enjoativo que grudou na minha garganta. Eu virei a cabeça devagar para olhar para ele. E quando nossos olhos se encontraram, eu não sei explicar. Os olhos dele eram completamente vazios, tipo pretos, fundos, sem brilho nenhum. Parecia que não tinha nada atrás deles, como se fosse 2 buracos na cara dele. E ele me olhou. Me olhou de um jeito que eu senti que ele estava vendo através de mim, sabe?
como se ele enxergasse coisas que eu nem sabia que existiam dentro de mim. Ele parou do meu lado por uns 3 segundos que pareceram uma eternidade. Eu conseguia ouvir minha própria respiração, rápida, entrecortada. Conseguia sentir o suor escorrendo pelas minhas costas, mesmo com aquele frio todo. E aí ele continuou andando até a frente do ônibus. Devagar, com aquele mesmo movimento travado. Nessa hora eu consegui me mexer de novo. Foi como se alguém tivesse desligado uma chave e eu voltasse ao normal. Me levantei tremendo, agarrei na barra de ferro e gritei para o motorista: Para esse ônibus agora! O motorista pisou no freio com tudo. O ônibus deu uma sacudida violenta. Eu quase caí. Ele virou para mim irritado e falou: Que foi, guri? Tu tá passando mal? Eu tava tremendo tanto que mal conseguia falar. Apontei pro cara e falei: Tem um cara aqui, ele... O motorista olhou pro corredor. Olhou para trás, olhou para frente e falou: Que cara, tchê? Tu tá sozinho no ônibus. Eu olhei. O cara não tava mais lá, tinha sumido, simplesmente sumido, não tinha como ele ter descido. O ônibus estava em movimento até segundos atrás. Não tinha porta aberta, não tinha nada. Ele só não estava mais ali. O motorista desceu da cabine e veio até onde eu estava, preocupado. Tu usou alguma coisa, guri? Bebeu? Eu jurei que não, tentei explicar que tinha visto um homem, que ele tinha sentado no fundo, que tinha passado do meu lado. Mas o motorista só balançava a cabeça, com aquela expressão de quem já viu isso antes. Olha, piá, ele disse, botando a mão no meu ombro. Eu dirijo essa linha há 12 anos, e tu não é o primeiro que me conta uma parada dessas nesse trecho aqui. Eu olhei para ele sem entender, ainda tremendo. Tem outros motoristas que já viram também, ele continuou, a voz mais baixa agora. Um passageiro que aparece do nada depois que a gente passa o cemitério. Sempre um homem de branco. Sempre no último banco. Ele olhou pela janela para o cemitério lá fora, depois voltou a me olhar. Dizem que ele morreu num acidente de ônibus aqui nessa avenida em 1987. Linha 328. O ônibus capotou na madrugada, tinha só ele de passageiro. E desde então ele aparece de vez em quando, tentando chegar em algum lugar, tentando terminar a viagem. Eu quase vomitei ali mesmo. Senti meu estômago revirar. O motorista me levou até a frente e mandou eu sentar perto dele. Não cobrou mais nada. Só pediu para eu ficar calmo, que já estava acabando, que logo a gente ia chegar na Restinga. O resto do percurso eu fiquei colado naquele banco, olhando para o retrovisor tremendo. Cada parada que o ônibus fazia, eu tinha medo que aquele cara entrasse de novo. Cada sombra na rua parecia ele. Meu corpo inteiro estava em alerta máximo. Quando finalmente chegamos na Restinga, eu desci daquele ônibus e saí correndo. Corri até em casa sem olhar para trás. Entrei, tranquei a porta e fiquei sentado na sala por horas, com todas as luzes acesas, tentando processar o que tinha acontecido. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei só lembrando daqueles olhos vazios, daquele frio, daquele cheiro de morte. Desde aquele dia eu nunca mais peguei o último horário da 3/28. Nunca mais. Eu prefiro pegar um Uber, gastar mais, sei lá, mas não consigo. Toda vez que eu vejo um ônibus vazio de noite, toda vez que passo perto daquele cemitério, eu lembro daqueles olhos vazios, daquele frio, daquele cheiro. Tem gente que não acredita. Minha família acha que eu estava cansado, que foi a imaginação. Meus amigos fazem piada, dizem que eu vi fantasma, mas eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu senti. E aquilo não era imaginação. Aquilo era real. E se você mora em Porto Alegre, se você pega a linha 328, toma cuidado com o último horário. E se você ver um cara de camisa branca sentado lá no fundão, sozinho, olhando para frente sem piscar, desce do ônibus. Desce. E não olha para trás. Eu tô falando sério. Olha, alquimista, eu nunca fui homem de ter medo de escuro. Nasci e cresci na roça, lá pros lados de Abaeté, no interior de Minas. Quem vive na lida com gado sabe que a noite tem seus barulhos, tem seus bichos, e a gente se acostuma. Mas o que aconteceu comigo na fazenda do meu falecido tio, o Juca, em 2015, aquilo mudou minha percepção do que é o medo de verdade. Meu tio tinha uma plantação de milho, que ficava bem nos fundos da casa principal. Era um milharal enorme que, quando o vento batia, fazia um barulho de chiado,
parecendo que tinha 1000 pessoas cochichando ao mesmo tempo. Naquele ano eu estava sozinho cuidando da propriedade porque ele tinha ido fazer um tratamento de saúde em Belo Horizonte. Era início de março, tempo de colheita chegando. O milho estava alto, maduro, aqueles pés grossos e firmes balançando devagar quando a brisa da noite chegava. Eu conhecia aquela fazenda desde criança. Tinha passado férias inteiras ali, correndo no meio das plantações, tomando banho no córrego. Nunca tinha sentido medo daquele lugar. Na primeira noite, tudo tranquilo. Fiz janta, assisti um pouco de televisão, dormi cedo. Na segunda, comecei a notar que os cachorros da fazenda, o Tufão e a Juma, 2 vira-latas que não tinham medo nem de onça, estavam estranhos. Eles não latiam pro mato como costumavam fazer quando algum bicho passava. Eles ficavam acuados, embaixo da varanda, ganindo baixinho, com o rabo entre as pernas. Eu até comentei com eles. Que foi, bichos? Estão com medo de quê? Mas eles só me olhavam com aqueles olhos arregalados e voltavam a gemer. Aquilo já me deixou com um pé atrás, sabe? Cachorro de fazenda sente as coisas antes da gente. Lá pelas 11 da noite, eu estava na cozinha passando um café, quando ouvi um estalo vindo do milharal. Um barulho seco, de cana de milho sendo quebrada com força. Não era o barulho do vento, não. Era tipo quando você pega um galho grosso e quebra no joelho. Crack, forte assim. Pensei, deve ser algum porco do mato ou algum vizinho querendo roubar espiga. Já tinha acontecido antes. Peguei minha lanterna, aquela potente de LED que o tio deixava carregando, e o meu facão de confiança. Era um Tramontina bom que eu usava para abrir picada no mato. E saí. A noite estava clara. Lua cheia iluminando tudo com aquela luz meio azulada. Dava para ver a silhueta do milharal recortada contra o céu. Eu fui até a beirada da plantação, onde começam as primeiras fileiras, e gritei. Quem tá aí? Pode sair que eu tô armado. Nada. Silêncio absoluto. E foi aí que eu percebi uma coisa que me arrepiou inteiro. Até os grilos tinham parado de cantar. Sabe quando a natureza faz silêncio para te avisar de um perigo? Foi exatamente isso. Aquele silêncio pesado, sufocante, que parece que até o ar parou de se mexer. Eu dei alguns passos para dentro das fileiras de milho. As folhas secas rangiam embaixo dos meus pés. Eu iluminava de um lado para o outro, procurando qualquer movimento. E foi aí que o cheiro chegou. Alquimista. O cheiro era de coisa velha, um odor de mofo misturado com bicho, mas não bicho vivo. Era um cheiro de pele curtida no sol, tipo quando você passa perto de um matadouro abandonado. Aquele cheiro de morte que gruda na garganta e não sai. Eu já estava pensando em voltar, porque aquilo não estava cheirando bem, literalmente. Mas aí, de repente, a uns 10 metros de mim, eu vi o milho se mexendo. Mas não era um movimento embaixo, perto do chão, como seria se fosse um animal comum. Era lá no alto. O milho estava com quase 2,5 metros de altura, e algo estava passando por cima das espigas, balançando os topos das plantas. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu apontei a lanterna na direção do movimento. Mano, o que eu vi não faz sentido na biologia. Não faz sentido em nada que eu conheço. Tinha uma criatura agachada em cima de uma das cercas de madeira que dividiam o lote. Ela estava de cócoras, igual a um macaco, mas o corpo era comprido, magro demais, com a pele num tom cinza azulado, sem um pelo sequer. Parecia aquelas fotos de corpo mumificado, só que a coisa estava viva. Eu via ela respirando. As pernas eram desproporcionais, muito longas, dobradas de um jeito esquisito. E os braços, cara, os braços chegavam a tocar o chão mesmo ela estando lá no alto da cerca, que devia ter uns 2 metros de altura. Era como se os braços fossem 2 vezes mais compridos que deviam ser. A criatura não tinha focinho de lobo, nem rosto de gente. Era uma coisa lisa, com 2 olhos enormes, laterais, tipo olho de peixe, que refletiam o brilho da lanterna com um tom prateado, brilhante. Não tinha nariz, pelo menos não um nariz normal. Só 2 buraquinhos no meio daquela cara esquisita. Ela não rosnou. Ela não fez barulho de bicho nenhum que eu conheça. Ela fez um som que parecia um clique, tipo aqueles estalidos que a gente faz com a língua no céu da boca. Tic, 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 como se estivesse chamando alguém, ou me provocando. Eu travei. Literalmente congelei no lugar. O facão pesou na minha mão. Minhas pernas não respondiam. Era como se meu corpo soubesse instintivamente que qualquer movimento brusco seria um erro fatal.
A coisa se esticou, ficando em pé em cima daquele mourão estreito de cerca, com um equilíbrio que não existe em nenhum animal. O mourão tinha no máximo uns 15 centímetros de largura, e ela estava lá em cima, de pé, sem balançar, sem fazer esforço. Ela devia ter uns 2,5 metros de altura se ficasse reta, mas continuava meio curvada, como se o corpo não fosse feito para ficar ereto. Ela me olhou de cima para baixo. Eu senti o peso daquele olhar alquimista. Era um olhar de quem estava estudando, avaliando. Inclinou a cabeça igual a um pássaro curioso, primeiro para um lado, depois para o outro, lentamente. E continuou fazendo aquele tic-tic-tic. E aí ela deu um salto para o meio do milharal. Mas não foi um salto comum, tipo um pulo de gato ou de macaco. Ela pareceu flutuar por alguns segundos, as pernas e braços abertos, antes de desaparecer no meio das folhas com um baque surdo. O milho balançou violentamente onde ela caiu, e depois ficou tudo quieto de novo. Que eu não esperei a segunda chamada. Eu não pensei 2 vezes. Virei as costas e corri para dentro de casa como eu nunca corri na vida. Meu coração estava explodindo dentro do peito, minhas pernas tremiam tanto que eu quase tropecei nos degraus da varanda. Entrei, tranquei a porta com tranca, ferrolho, tudo o que tinha. Fechei todas as janelas até as pequenas do banheiro e empurrei o guarda-roupa pesado de madeira na frente da porta do quarto. Aquele guarda-roupa que devia pesar uns 100 quilos, eu empurrei sozinho, com uma força que eu nem sabia que eu tinha. A noite toda, alquimista, eu juro pela alma da minha mãe, a noite toda eu ouvi aquela coisa andando no telhado. Eram passos pesados, lentos, que faziam as telhas rangerem. Papum, papum, papum. Como se ela estivesse caminhando bem devagar, de um lado para o outro, procurando uma entrada. E aquele maldito tic-tic-tic. Eu ouvia o som batendo na janela, como se ela estivesse raspando as garras no vidro. Ela estava do lado de fora, olhando para dentro. Eu não abri a cortina, não tive coragem. Fiquei debaixo do cobertor, suando frio, rezando todas as orações que eu sabia. Ela não queria entrar. Pelo menos não parecia que ela estava tentando com força. Ela estava brincando comigo. Ela estava me vigiando, me deixando saber que ela podia entrar se quisesse, mas que estava escolhendo não entrar. Ainda. Isso durou horas. Eu olhava para o relógio a cada 5 minutos, meia-noite, 00:15, 1 da manhã, 2 da manhã. Aquela coisa não cansava, não parava. Só quando o galo cantou, lá pelas 5:30 da manhã, que o barulho parou. Foi de repente. Uma última batida no telhado, um último tic-tic-tic, e depois silêncio. Os grilos voltaram a cantar. Os passarinhos começaram a fazer barulho. Era como se a noite inteira tivesse sido apagada. No dia seguinte, quando o sol nasceu completamente e estava claro, eu peguei minhas coisas. Não tomei café, não tomei banho, não fiz nada. Só enfiei tudo que era meu numa mochila e fui embora. Mas antes de sair, eu tinha que ver. Eu precisava confirmar que não tinha sido alucinação, que não tinha ficado maluco. Fui até a cerca, onde a coisa estava na noite anterior. No mourão onde ela tinha ficado de pé, as marcas das garras tinham afundado na madeira dura, como se fosse manteiga. Eram 5 marcas profundas, paralelas, que tinham rasgado a madeira tratada. Eu passei o dedo e senti a profundidade. Devia ter uns 2 centímetros fundo, e tinha um líquido preto viscoso, escorrido ali embaixo, na cerca e no chão. Era tipo óleo de motor, só que mais grosso, e fedia a enxofre. Aquele cheiro de ovo podre misturado com pólvora queimada. Eu não encostei. Só olhei e saí de perto. Eu liguei para o meu tio no hospital e contei tudo. Ele ficou em silêncio por um tempo e depois suspirou e disse: "Eu devia ter te avisado. O pessoal aqui da região fala dessa coisa há anos. Dizem que ela aparece quando o milho tá alto. Eles chamam de vigilante. Hoje a fazenda está abandonada. Meu tio vendeu depois que se recuperou, mas o comprador desistiu antes de assinar o contrato. Ninguém quer comprar, ninguém quer arrendar. O milharal cresceu solto, virou mato e a casa está caindo aos pedaços. O pessoal da região não fala muito sobre o assunto, mas quando fala, fala baixo. Dizem que naquela grota mora o vigilante e que quando ele escolhe vigiar alguém, é melhor sair correndo, porque na próxima vez ele pode decidir não só vigiar. Eu só agradeço a Deus por ele ter decidido só vigiar naquela noite e não caçar.
Porque se ele tivesse querido entrar naquela casa alquimista, eu não sei se aquela porta ia segurar. E eu não sei se eu estaria aqui hoje para contar essa história. Um abraço para todo mundo do canal. E se virem o milho balançar sem vento, não iluminem. É melhor não saber o que está olhando de volta para você. Gostou do vídeo? Então curta, comente e compartilhe para que mais pessoas descubram os mistérios. Para não perder nada e fazer parte da nossa família Alquimista Sobrenatural, inscreva-se no canal agora. Quer compartilhar seu próprio relato sobrenatural? O e-mail para envio está esperando por você na descrição.